Os times cariocas entraram em campo pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão e só o Flamengo se deu bem. Sérgio de Bocage, boa tarde, Bocage. Bom, e o Fluminense perdeu, saiu do G4, né? Exatamente. Foi um prejuízo para o Fluminense, os resultados também não ajudaram. O adversário internacional não faz uma boa campanha, mas ontem conseguiu se aproveitar. O Fluminense teve 2 jogadores expulsos até o final da partida. O Internacional venceu por 1-0. E o Fluminense, com esse resultado, sai do G4 pelo saldo de gols com relação ao Grêmio, que ainda joga hoje. Ou seja, a situação do Fluminense ainda pode piorar um pouquinho, aí, ficar um pouco mais distante no momento. Ele tem os mesmos 30 pontos que o Grêmio, que é o 4º colocado, mas caso o Grêmio vença ou empate, ele pode ficar aí a 1 ponto. Não é muita coisa, mas não ficaria com a mesma pontuação de quem está no grupo de cima. O Bocage, o Flamengo venceu aí no Maracanã, né? No sufoco, viu? Ganhou de 3-2, chegou a abrir 2 gols de vantagem, chegou a fazer 3-1, mas no finalzinho acabou quase se complicando. Mais uma vez, o Flamengo teve até uma boa atuação, eu diria, mas sofreu 2 gols de bola sobre a área. Foram 4 gols nos últimos 3 jogos. Empatou com o Santos, perdeu depois para a Ponte Preta e ontem se complicou sempre em bolas de cruzamento sobre a área. E tem um auxiliar técnico que foi zagueiro, que é o Jaime, que a torcida gosta tanto. Não sei por que não se exercita nessa função, né, de marcar bolas elevadas sobre a área. Enfim, venceu, ganhou mas 2 continua posições. em 11º, né? Ou não? Não, ele estava em 13º, foi a 11º. Está ali no meio, né? Acho que o Flamengo deve focar mais Copa do Brasil mesmo. Agora, Bocage, o Vasco é o lanterna, né? Mais uma derrota. O que é perigosíssimo, porque desde 2006, quando o Campeonato Brasileiro passou a ter 20 equipes, o último colocado no turno sempre foi rebaixado no final do campeonato. Então o Vasco ou melhora de posição na última rodada, que é no final de semana, ou trata de ser o primeiro a quebrar essa escrita, de terminar o turno na lanterna e escapar do rebaixamento no final do campeonato. Agora, é porque os 3 últimos jogos, os 3 próximos jogos vão ser decisivos. Já deveria ter sido contra o Joinville quando foi em casa, né, no Maracanã. Mas empatou, não venceu, deveria ter somado mais 2 pontos, pelo menos, para ficar um pouco melhor. Não folgado, um pouco melhor. Hoje o Vasco está a 7 pontos do primeiro fora da zona do rebaixamento. Ou seja, precisa de 3 rodadas para escapar. Bom, a gente já volta a se falar, Bocage. Claro. É que o goleiro Jefferson do Botafogo é o único jogador do Rio convocado pelo técnico Dunga para a seleção brasileira na primeira lista depois da Copa América. O repórter Igor Santos acompanhou a convocação. Ele está na sede da CBF, na Barra da Tijuca, e traz mais detalhes. Alguma surpresa, Igor? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Tem surpresa, sim, principalmente os retornos do Kaká, Lucas e Hulk. Mas vamos logo confirmar os 24 nomes convocados pelo técnico Dunga. São eles o Jefferson, do Botafogo, Marcelo Groi, do Grêmio, e Alisson Inter, os goleiros, zagueiros Davi Luiz e Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Miranda, do Inter de Milão, e Gabriel Paulista, do Arsenal. Laterais Daniel Alves, do Barcelona, Felipe Luiz, do Atlético de Madrid, Danilo, do Real Madrid e Douglas Santos, do Atlético Mineiro. Volantes, meio-campos e atacantes: Luiz Gustavo, do Wolfsburg, Fernandinho, do Manchester City, Elias, do Corinthians, Ramires e Oscar, do Chelsea, Firmino, do Liverpool, William, também do Chelsea, Lucas Lima, do Santos, Neymar, do Barcelona, Kaká, do Orlando City, dos Estados Unidos, Lucas, do Paris Saint-Germain, Hulk, do Zenit, da Rússia, e, por último, Douglas Costa, do Bayern de Munique, da Alemanha. Lembrando que essa convocação são 24 nomes para 2 amistosos que o Brasil vai fazer no começo de setembro, nos Estados Unidos, dia 5 contra a Costa Rica e dia 8 contra os Estados Unidos, os donos da casa. O Neymar foi diagnosticado com cachumba e pode ser que ele não atue nesses jogos, mas o técnico Dunga preferiu chamar mesmo assim. Com você, Carla. Muito obrigada, Igor. Bom, Bocage, o que você achou aí da Tudo errado. Se o Neymar não pode jogar as 2 primeiras partidas das eliminatórias, está com cachumba, para que convocou o Neymar? Era melhor ter convocado logo um substituto. E não vem o Dunga dizer que convocou 24 em vez de 23, chamando o Kaká, para suprir a falta do Neymar. O Kaká não vai jogar as eliminatórias, tinha que ser um substituto logo para o Neymar e não o Kaká. Toda errada essa convocação, não gostei. Faltou alguém mais gente do Rio aí, além do Jefferson? Não creio. O Paulo Guerreiro, mas ele é peruano, esqueci. Agora, o problema dessa situação toda é o Dunga ainda dizer que mesclou porque, aliás, não mesclou, porque seleção campeã do mundo tem que ter média de idade de 28 a 30 anos. Ele esqueceu que a Alemanha, quando foi campeã do mundo aqui no Brasil, foi a média de idade com 26 anos e 4 jogadores com menos de 22. Sabe nada, Dunga. Vamos ver o resultado desse jogo aí. Obrigada, Bocage.